Fala pessoal, tudo bem? Continuamos aqui firmes com a edição mensal da nossa video newsletter e como a edição passada foi bastante extensa porque a gente resumiu todos os pontos da decisão do STF sobre o juiz de garantias, na edição desse mês a gente vai tentar trazer um tema só, mas que a gente vai tratar de uma maneira um pouco mais aprofundada. A gente vai falar do momento da proposição do ANPP e como os tribunais vêm dando decisões importantes, até mesmo anulando o recebimento da denúncia por conta da ausência dessa discussão na fase pré-processual. Tema muito bacana e muito útil na nossa advocacia penal empresarial. Então, vamos conferir? Bora! Momento do ANPP e nulidades do recebimento da denúncia. O artigo 28A do Código de Processo Penal não fala exatamente em que momento poderá ser apresentado o ANPP. No entanto, quando a gente faz uma interpretação um pouquinho mais aprofundada do artigo, a gente consegue encontrar algumas balizas bem claras. Em primeiro lugar, o artigo fala que o ANPP poderá ser proposto não sendo o caso de arquivamento. Isso significa que a gente deve estar num estágio final das investigações, quando já estão reunidos os elementos de autoria e materialidade. Para ficar mais simples, a gente só pode saber se é caso ou não de arquivamento ao final de uma investigação. Por outro lado, quando fala do ANPP, o artigo trata do investigado. Pode parecer um detalhezinho, mas quando a gente está falando de investigado, significa que ainda não há a instauração de uma ação penal contra ele. Nesse caso, ele seria chamado de réu e não de investigado. Então, dá para a gente concluir que o momento da discussão do ANPP, o momento de o Ministério Público se manifestar pelo oferecimento ou não do acordo é entre o oferecimento da denúncia pelo MP, onde se demonstra que não seria o caso de arquivamento e se delimita a imputação, e o recebimento da denúncia pelo juiz. Mas o que acontece se o Ministério Público não se manifestar? Bom, aqui a gente tem duas situações. A primeira situação é daqueles casos em que já havia ação penal em curso no momento da entrada em vigor do pacote anticrime que trouxe o ANPP para o nosso ordenamento. Nesse caso, as Cortes Superiores entenderam que seria cabível a celebração do ANPP mesmo após o início da ação. Em alguns casos, permitiu sua celebração mesmo após a condenação e até mesmo após o trânsito em julgado. Mas isso é a aplicação retroativa do Instituto. A segunda situação é daqueles casos em que ainda não havia ação penal em andamento quando a Lei 13.964 de 2019 entrou em vigor, que aconteceu lá em janeiro de 2020. Nesses casos, a jurisprudência das Cortes Superiores vem se consolidando no sentido de que a discussão do ANPP deve se restringir a uma etapa pré-processual. E assim sendo, no caso de manifestação, na ausência de uma manifestação do acordo pelo Ministério Público sobre o Instituto, antes do início da ação penal, as Cortes vêm entendendo que o recebimento da denúncia é nulo, pois gera graves prejuízos para o acusado. Foi assim que decidiu o Superior Tribunal de Justiça no HC 762049, de relatoria da ministra Laurita Vaz, e onde foi proferido um brilhante voto vista pelo ministro Sebastião Reis Júnior. Foi no voto dele que ficou assentado que o recebimento da denúncia sem a discussão do ANPP traz uma série de prejuízos ao acusado, como o registro criminal da ação, a interrupção do prazo prescricional e a impossibilidade de se gozar de outros benefícios da Lei 9.099 de 95, por exemplo. Recentemente, o desembargador Maurício Cato, do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, concedeu um habeas corpus em um caso semelhante, no qual ele consignou que permitir que a discussão sobre o cabimento do acordo se dê após o recebimento da denúncia e da citação do réu, deturpa o próprio fim a que se propõe o Instituto do ANPP. É uma tese muito importante que está sendo fixada e que em relação à qual todos devem estar muito atentos, porque isso tem consequências importantes para o processo penal. Pode parecer um detalhezinho, mas é um detalhe que pode salvar ou arruinar um caso, dependendo do lado em que você está. Então, a gente fica por aqui hoje, como a gente prometeu. Esse mês, nossa newsletter foi um pouco mais curtinha, mas os meses que vêm promete. Nos últimos meses do ano, a gente vê sempre uma atividade intensa dos tribunais.
Continuem acompanhando com a gente todas as novidades do mundo penal empresarial e fiquem por dentro de novidades seguindo a página do escritório no Instagram e no LinkedIn. Um grande abraço e até a próxima.